Mariana acordou com a sensação de que estava vivendo no piloto automático. O som do despertador, o café da manhã apressado, a mesma roupa de sempre, o mesmo trajeto para o trabalho, o mesmo sorriso forçado. Sua vida havia se tornado um ciclo repetitivo e cansativo. Seu casamento com Guilherme, embora estável, era agora uma sombra do que havia sido no início. Lembrava dos primeiros meses de paixão, quando cada olhar trocado entre eles parecia intenso, cheio de promessas e esperanças. Mas isso já não existia mais. Guilherme sempre foi um bom marido, atencioso de sua maneira, mas o casamento deles, com o tempo, foi ficando mais morno. Os encontros se tornaram cada vez mais infrequentes, e os momentos de intimidade, que antes preenchiam os espaços vazios entre eles, desapareciam. Ele passava as noites no escritório, sempre ocupado, sempre com alguma tarefa a mais para fazer. Ela, por sua vez, se sentia deixada de lado, sem um propósito maior do que seguir os mesmos passos de sempre. Foi em uma manhã de sábado, quando ela estava sozinha em casa, que Mariana decidiu que precisava de algo mais. Algo que a tirasse da apatia em que estava afundada. Naquele dia, ela viu um anúncio no jornal local sobre um curso de escalada, algo que ela nunca teria imaginado tentar antes. Mas, naquele momento, uma ideia começou a crescer em sua mente. Talvez fosse essa aventura que ela precisava para se sentir viva novamente. Na semana seguinte, após algumas hesitações, Mariana se inscreveu no curso. Não sabia bem o que esperar, mas sentiu uma excitação desconhecida, uma sensação de quebrar a rotina. No dia da aula, ela chegou ao local e encontrou um pequeno grupo de pessoas, todas de faixas etárias variadas, mas havia algo de diferente sobre o instrutor. Rafael era mais jovem, com um sorriso confiante e um olhar penetrante. Seu corpo atlético, as mãos fortes e a maneira como ele se movia pela parede de escalada com facilidade atraíram sua atenção de imediato. Ele percebeu sua chegada e, com um sorriso, a cumprimentou. Mariana se sentiu um pouco deslocada no começo, mas a energia de Rafael parecia contagiante, e ela logo se sentiu mais à vontade. Durante o curso, ele foi paciente, explicando os movimentos, dando dicas, sempre com uma atenção especial para ela. Cada palavra que ele dizia parecia mexer com ela de uma forma que ela não sentia há anos. Ele era aventureiro, espontâneo, e emanava uma confiança que Mariana achava fascinante. Com o passar das semanas, os encontros com Rafael se tornaram mais frequentes. Ela começou a fazer o curso de escalada regularmente, sempre ansiosa pelas aulas. As conversas com Rafael iam além do esporte. Ele compartilhava suas histórias de viagens, de experiências em montanhas, e Mariana ficava fascinada com tudo que ele tinha vivido. Ele a fazia rir, sentia-se mais leve ao seu lado, como se uma parte dela que estava adormecida há muito tempo tivesse finalmente despertado. Os encontros foram se intensificando. Um dia, após uma aula, Rafael a convidou para um café. Mariana, sem saber bem o que a motivava, aceitou. Eles começaram a conversar sobre suas vidas, sobre as frustrações que ambos sentiam. Mariana falou sobre sua relação com Guilherme, como a paixão havia desaparecido, como se sentia invisível ao lado dele. Rafael a ouviu com atenção, e naquele momento, algo aconteceu. Ela percebeu que, ao lado dele, se sentia viva, vista, desejada. Nas semanas seguintes, a atração entre eles ficou inegável. O simples toque de Rafael ao ajustar sua postura durante a escalada fez com que o coração de Mariana acelerasse. Ela sabia que estava flertando com algo proibido, algo que podia destruir sua vida, mas a paixão que crescia dentro dela era incontrolável. Cada momento com Rafael parecia uma fuga da sua vida entediante. Ela se sentia invencível ao seu lado, como se pudesse fazer qualquer coisa. Foi em uma tarde, após uma aula particularmente intensa, que Rafael a convidou para um jantar. Ela sabia o que aquilo significava, mas, de alguma forma, não conseguiu dizer não. Durante o jantar, a química entre eles era palpável. As palavras fluíam facilmente, os olhares se tornavam cada vez mais carregados de desejo. Quando ele se aproximou e tocou sua mão sobre a mesa, uma onda de calor percorreu seu corpo. Ela sentiu que não podia mais resistir. Naquela noite, ao voltarem para o apartamento de Rafael, eles não conseguiram conter a atração. Beijos urgentes, mãos que se tocavam em busca de algo mais, o desejo que se manifestava de uma forma arrebatadora. Mariana se entregou à paixão sem pensar nas consequências. Era como se sua vida anterior tivesse sido apagada em um único momento de entrega. As horas passaram rapidamente, e ao final, ela se sentiu mais viva do que jamais imaginou ser possível. Mas logo a euforia começou a se dissipar, dando lugar a um sentimento de culpa crescente. Ela sabia que havia traído Guilherme, sabia que sua vida havia mudado para sempre,
mas o que mais a perturbava era o fato de que a paixão por Rafael a consumia de uma forma que ela nunca sentirá antes. Ela não queria mais voltar para a monotonia de sua casa, de sua vida com Guilherme, mas sabia que não podia continuar com Rafael para sempre. O medo da descoberta, da perda, a mantinha acordada durante as noites solitárias em que, ao invés de estar com Guilherme, ela se via presa em um turbilhão de emoções conflitantes. Os encontros com Rafael se tornaram ainda mais frequentes, e ela se via cada vez mais distante de Guilherme. A relação deles, que antes parecia sólida, começou a se desmoronar lentamente. Guilherme notou a mudança. A mulher que ele conhecia, que antes se dedicava à família e ao lar, agora parecia distante, ausente. Ele tentava conversar com ela, mas ela sempre dava desculpas, evitando o confronto. O ponto de ruptura chegou numa sexta-feira à noite, quando Guilherme, cansado das evasivas, chegou em casa mais cedo. Ele entrou pela porta e, ao ouvir barulhos vindo do quarto de Mariana, abriu a porta de forma abrupta. Lá estava ela, com os olhos arregalados de susto, tentando se vestir rapidamente. Rafael estava ali, tentando sair pela janela. Guilherme ficou parado, incrédulo, observando tudo sem saber o que dizer. Mariana, sem coragem de olhar para ele, sabia que tudo estava acabado. Ele a confrontou com raiva, com tristeza, e o silêncio entre eles foi ensurdecedor. Mariana não sabia o que dizer. Não havia mais nada a dizer. Ela sabia que havia perdido tudo o que tinha, seu casamento, a confiança de Guilherme, a própria paz de espírito. Guilherme não esperou mais. Ele pegou suas coisas e saiu, deixando Mariana sozinha com as consequências de seus atos. Ela ficou ali, em meio ao caos que havia causado, sem saber como recomeçar. O que começou como uma chama de paixão proibida logo se transformou em um inferno emocional que consumiu tudo o que ela havia construído. A relação com Rafael não durou muito mais. A paixão que ela sentirá por ele desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, e o vazio tomou seu lugar. Ela se encontrou sozinha, sem o marido que fora seu companheiro por tantos anos, sem a emoção que Rafael um dia lhe trouxe. Apenas a dor de suas escolhas a acompanhava, lembrando-a de que, em busca de algo novo, ela havia destruído o que realmente importava.